Enfim, para a gente começar uma conversa, eu gosto, né, de me apresentar, porque a gente sempre quer saber de onde a pessoa vem, né, de que lugar ela fala, né? Então, eu sou Renata Ishida, eu sou formada em psicologia, tenho mestrado em psicologia social, especialização em infância e adolescência, e a minha estrada, ela começa na saúde pública, né? Eu trabalhei 10 anos na saúde, e depois desses 10 anos, eu estava muito cansada, e eu percebi que eu não estava trabalhando com saúde, eu estava trabalhando com doença. E foi depois desses 10 anos, eu resolvi ir para a educação, que é na educação que eu acho que a gente trabalha com o que eu acredito que é saúde, que é lugar de criatividade, de transformação, de potência. Só que aí, depois de 9 anos trabalhando na educação, eu percebi que também na educação a gente está trabalhando muito com doença, infelizmente, né? Eu acho que a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. E aí, para começar esse papo, eu queria perguntar para vocês, né? Pode ser mais de uma palavra, porque eu sei que é complicado, às vezes a gente resume em uma palavra, mas qual tem sido o maior desafio na educação hoje? Seu filho, sua filha, dos alunos, né? Quem está aí como educador também nas escolas. O que tem sido mais desafiador? Se vocês puderem escrever aí no chat, vai ser legal, porque aí eu consigo também interagindo um pouquinho com vocês, apesar dessa distância virtual. Ninguém quer falar de um desafio que tem na educação hoje? Escrever aí no chat. Controlar o tempo de tela, foco, concentração. Adriana, estou recebendo tutu ainda, viu? Mas eu já te tirei, Renata. Então tá bom. Então eu vou ouvindo o tutu, não tem problema não. Mas deixa o tutu para lá. Impulsividade e intensidade nas emoções. E aí eu coloco aqui, né? Eu acho que tem muito a ver. Eu tenho percorrido várias escolas e várias famílias. Eu atendo clínica ainda hoje em dia, né? Eu continuo na clínica. Aqui está chegando mais respostas, né? Interesse no estudo, fazendo entender que as coisas são construídas aos poucos. E parece que a gente está conversando muito, né? Sobre o que vocês trouxeram aqui e aquilo que eu tenho ouvido no Brasil inteiro, né? A primeira coisa eu coloquei o desinteresse. Vocês colocaram, né? É difícil ter interesse nos estudos. Na sala de aula é muito comum quando alguém vai apresentar, o professor vai apresentar uma matéria nova, já levanta a mão e fala, cai na prova. Porque é isso, né? Se não cair na prova, se eu não tiver um benefício em relação àquilo, eu nem vou me ocupar de me interessar nisso. Existe um desinteresse porque existe um vínculo hoje dos adolescentes, das crianças, que tudo precisa ter uma recompensa. E por isso que vocês estão colocando ali, né? É difícil mostrar que às vezes as coisas são construídas aos poucos, que a recompensa é só lá no final, porque a lógica é sempre do imediatismo. E aí também por isso que é mais difícil se concentrar. Tem uma coisa que o Jonathan Haidt coloca no livro, que eu até vou falar mais para frente, mas eu vou voltar, né, mais para frente nisso, mas quero colocar agora, que é de, assim, a gente não precisa nem ter notificação no celular para ficar de tempos em tempos voltando para a tela, para ver se chegou alguma coisa. Tem um professor que eu conversei outro dia. Olha que absurdo, gente. Ele me contou que ele mandou uma tarefa para os alunos através de um vídeo de 3 minutos. E chegou no dia de entregar a tarefa e nenhum aluno tinha feito a tarefa. E aí ele falou, gente, por que ninguém fez a tarefa que eu mandei pelo vídeo? Aí os alunos responderam, professor, um vídeo de 3 minutos muito longo. Olha que difícil, né? Meu marido ele é professor universitário, dá aula de psicologia numa faculdade federal.
os alunos não têm concentração para ler 5 páginas, falam que é muita coisa, e já são universitários. Então, assim, não é que a gente já tem que esperar do mais velho que tenha concentração, isso precisa ser construído desde pequeno, né? Então, essa falta de disciplina, a violência, e a violência, gente, não é só para com os outros, é uma violência consigo mesmo. Então, a gente tem vários casos de automutilação acontecendo, né? Uma violência extrema das meninas com essa questão da autoimagem. Então, ficar sem comer na infância é uma violência da infância. Eles estão em fase de crescimento, o corpo vai ficar disforme, mas existe uma exigência já de um padrão de beleza que é um padrão de beleza adulto, né? Então, ansiosos e depressivos, lidando com muitos vícios já desde pequeno, então começando pela tela, mas a gente já está com caso de adolescentes que estão, sei lá, nos seus 14 anos, 15 anos, viciados em vape, né? E isso é muito grave. Então, esse é um cenário que assusta, assusta tanto, e a gente tem respondido a isso, para vocês terem uma noção, nos últimos 10 anos, a gente teve um crescimento de 775% do consumo de medicação psiquiátrica. E isso é aterrorizante, né? Então, são crianças, desde de pequena, medicalizadas, porque não se concentram, porque estão agitadas, porque estão deprimidas, porque estão ansiosas, porque estão violentas, né? A gente tem um boom de diagnóstico, onde todo mundo tem déficit de atenção hoje. Ninguém consegue se concentrar. Mas aí a minha pergunta é, será que são essas crianças que estão nascendo mais adoecidas? Ou é um mundo que está doente e que está formando crianças e adolescentes mais adoecidos? É possível a gente não adoecer no mundo que a gente tem hoje? No mundo em que existe uma catástrofe climática, que a gente chega para o jovem e fala, olha, a gente destruiu o mundo e o seu futuro é consertar esse mundo, porque a gente não deu conta. A gente fica assim, a esperança do mundo é a criança. Olha a responsabilidade que a gente está colocando no colo deles, né? A nossa geração talvez tenha sido um pouco mais esperançosa, a gente tinha um futuro que a gente almejava. Eles não almejam esse futuro, porque o futuro deles é de um colapso do mundo. É possível não adoecer? É possível a gente acordar num mundo em que 7 horas da manhã a gente já recebeu 750 mil notícias? A gente tem uma quantidade de notícias, gente, que a gente recebe antes mesmo de tomar café da manhã, que comparativamente com anos atrás, a gente não recebia essa quantidade de notícias em um ano. Isso é uma coisa real, tá? O volume de informação que a gente recebe hoje é um volume que não dá tempo da gente elaborar. Então, para além da gente receber todo esse tipo de informação, a gente ainda precisa produzir em cima disso. Dê um posicionamento diante desse acontecimento. Agora produza o morango do amor. Agora, entendeu? Não dá tempo. Não dá tempo nem de chegar no mercado para comprar o morango, que já é outra fruta que viralizou, né? E todo mundo precisa ter opinião sobre tudo, principalmente os adolescentes que estão imersos nesse mundo digital. Se eles não tiverem um posicionamento ou alguma produção nesse mundo digital, é como se não existisse. Então, é uma sociedade, segundo o Byung-Chul Han, inclusive, eu super recomendo esse livro, é um livro fininho, pequenininho, mas fala muito desse momento que a gente está hoje, que é de um excesso e de uma imposição para essa geração de que produza o máximo possível, o máximo que puder, né? E desde criança,
desde pequenininho. A gente, enquanto adulto, espera de uma criança pequena o que fez na escola, quantos deveres tem, como se essa criança, a função da criança para ela poder se desenvolver fosse produzir e não fosse viver ou experimentar, percebe? A gente já está estimulando a criança a ser uma produtora antes de ser uma pessoa que se desperta um interesse pelo mundo. Então, dentro dessa sociedade do cansaço, dessa produtividade, isso é potencializado porque a gente está na tela. A tela, o mundo digital, é o mundo que vai fazer com que esse excesso de estímulo e esse movimento de produção seja intensificado. E assim, são 7 horas por dia do tempo livre. Essa é uma média que o Jonathan Haidt também colocou no livro dele, que é uma média mundial. O Brasil, infelizmente, tem uma média maior do que essa. Então, assim, as crianças, quando não estão na escola, elas estão na tela. E isso tem um prejuízo gigantesco. E ele vai falar bastante sobre isso, e ele fala principalmente de 4 prejuízos desse excesso, dessa quantidade de tempo de tela. O primeiro é a privação social. E a gente foi muito ingênuo, né? A gente achava que com a internet, com a tela, os alunos, as crianças que eram mais tímidas iam ter possibilidade de interagir mais, as pessoas que estavam distantes iam poder ficar mais perto. Até isso é verdade, né? Quem está mais distante está mais perto, mas não favoreceu tanto assim a interação. Por quê? Porque a mediação da tela compromete o quanto a gente se comunica. A gente não sustenta o silêncio, a gente não sustenta a espera, a gente coloca na velocidade 2. A gente, quando fala na tela com alguém, a gente está olhando a gente mesmo. Não está olhando para o outro. Não está olhando, sustentando o olhar do outro. A gente está olhando a minha... Eu estou aqui, ó, eu estou me olhando às vezes assim, será que estou bem aqui? Né? A gente ficou muito narcisista, olhando só a si mesmo. Outro dia estava um debate, esse é um debate que aparece sempre, tá? Gente, vocês estão me acompanhando, né? Porque, assim, aqui na tela eu também não consigo olhar para todo mundo. E aí, se deixar... Estamos todos te acompanhando. Então, tá bom. Outro dia eu estava numa conversa com uma amiga, e isso acontece muito, eu já vi também muitos memes assim, né? O que é pior, as músicas de hoje ou as músicas de antigamente? Né? Música com palavrão, com tema sexual, tal. Hoje em dia tem o funk, tem não sei o quê, antigamente tinha o axé, nananã. Eu falei, gente, em todas as épocas tem música com conotação sexual e talvez inapropriada para criança, que criança está dançando. Só que, ao meu ver, é pior hoje em dia, porque antes a gente estava dançando em roda, a gente criava uma brincadeira, a gente estava ali no coletivo. Hoje as crianças dançam olhando para si, olhando para uma tela. É a imagem dela só que está em jogo, né? Então, uma vaidade extrema e, ao mesmo tempo, uma pressão muito grande para performance. Não tem mais o jogo, não tem mais a brincadeira, né? O outro prejuízo é a privação de sono. E parece pouco, mas não é. Todo mundo que está aqui, que é mãe e pai, sabe o quanto ficar sem dormir é prejudicial, né? Porque todo mundo teve a fase bebê e que não dormia. Como é que vocês estavam no dia seguinte? Destruídos. Agora, para uma criança e para um adolescente que está em fase de desenvolvimento, não torna só uma coisa de cansaço, influencia no desenvolvimento cognitivo e emocional dessa criança. Ela ficar sem dormir. E não é só ela ficar sem dormir, mas ele dormiu. Só que a qualidade do sono, para quem tem muita tela azul, fica comprometida. Ele não entra num sono profundo. Então, a dificuldade de aprendizagem, gente, tem a ver com o uso de tela, sim. Então,
essa higiene do sono, que falam, né, ficar sem tela algumas horas antes de dormir, ela é fundamental, porque vai influenciar. O terceiro ponto é a atenção fragmentada, que é o que eu falei já, né? Uma dificuldade de ter essa atenção durante muito tempo. E o Jonathan fala que essa atenção hoje em dia ela está de 3 minutos. A cada 3 minutos a pessoa pega o celular. Então, assim, não importa que ele não tocou, que não tem notificação, a gente olha. E aí o que acontece? A gente vai olhar a hora, né? Aí quem nunca fez isso? Abriu o celular para ver a hora, quando viu, já passou 1 hora, já entrou no Instagram, já entrou não sei o quê, já mandou uma mensagem, nem lembra que abriu o celular para ver a hora, né? A atenção também para o que vai fazer já foi. E o quarto e último, né, prejuízo que ele coloca é a questão do vício. Acho que tem duas questões principais que fazem com que o vício ele aconteça, né? Um é essa dose de dopamina que a interação com a tela nos dá. Então, eu tô triste, eu recebi um vídeo de gatinho, de bichinho. Ai, que legal, que gostoso. Dura 15 segundos. E acabou. E aí eu preciso de outro. Aí eu preciso de outro. Eu preciso de outro, de outro, de outro, de outro, de outro. Mas eu nunca vou estar satisfeita. Porque aquela satisfação, ela é muito passageira. Quando alguém colocou aqui na tela, né, que é difícil ensinar que as coisas são aos poucos. O prazer que a gente tem quando a gente conquista algo que a gente demorou para construir, demora para chegar, mas ele permanece durante muito mais tempo. Então, por exemplo, aprender a tocar um instrumento. É muito difícil no começo, a gente quer já sair tocando. A gente bate cabeça, a gente vai, mas na hora que a gente consegue, essa satisfação, ela é duradoura. Só que é muito difícil eu conseguir sustentar isso se eu estou numa lógica de dopamina, 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 né? E tem um outro fator que favorece o vício, que é algoritmo. As empresas que controlam os algoritmos sabem do que você gosta e vão continuar mandando isso, para você continuar preso na tela. Então é muito difícil a gente não se viciar. Então, esses aqui são os 4 prejuízos fundamentais, mas aqui no Livre a gente tem muita discussão sobre isso, muita pesquisa, e a gente colocou um quinto prejuízo, que é um prejuízo que não vem só do excesso de tela, vem também de uma educação que a gente está dando para os nossos filhos e filhas, e alunos e alunas, que é o prejuízo da algofobia. E eu quero, pergunto aqui para vocês se vocês já perceberam isso nos seus crianças e adolescentes, que é uma angústia muito grande diante da dor, da espera, do desconforto. Então, assim, não posso fazer prova com todo mundo, eu tenho que fazer prova numa sala separada, porque eu não dou conta. Eu não dou conta de esperar a resposta, eu preciso da resposta agora, né? Eu não dou conta do silêncio, o silêncio é insuportável, né? Então, por que a tela ajuda nesse desenvolvimento da algofobia? Porque a tela vira uma chupeta para a criança e para o adolescente. Então, ao menor sinal de desconforto, eu já pego a tela para me distrair. Eu não suporto, eu não dou conta de esperar. A gente não espera também, né? Quem está aqui numa sala de espera, né? Um clássico, né? Quem está aqui numa sala de espera de médico, não sei o que, vai estar lá todo mundo no celular, né? No metrô, você vai ver todo mundo no celular. A gente não consegue mais esperar, a gente não suporta mais esperar. Só que, vamos lembrar, criança e adolescente está num processo de desenvolvimento. Então, eles nunca esperaram. Agora, a gente sustenta isso? Então, assim, a algofobia fala dessa dificuldade da gente perceber que o desconforto não necessariamente é uma patologia. O sofrimento não necessariamente é uma doença.
sentir é fundamental, né? E o que as crianças e adolescentes estão vivendo hoje é: eu fiquei triste, eu estou doente, eu estou sofrendo, eu preciso de um remédio para não sofrer mais. E a gente, muitas vezes, reforça isso. Só que sentir, gente, ela é a base das nossas relações, é a base da nossa relação com o mundo. As emoções, elas são as informações que a gente tem de como a gente está se relacionando com o mundo. Por exemplo, teve na época da pandemia, várias famílias chegavam para mim e falavam assim: Renata, eu estou desesperada porque minha filha, meu filho está muito triste. Falei, bom, que bom, porque quer dizer que eles estão percebendo o que está acontecendo no mundo, né? Eles estão vendo as pessoas trancadas, não podem ver os amigos, tem pessoas falecendo. Imagina se ele estivesse contente. Isso significaria que ele estaria alienado do mundo, né? Eu até brinco, falo assim, gente, raiva. Quem aqui, em sã consciência, começaria uma obra dentro de casa se não sentisse raiva? A gente só começa uma obra porque está com raiva da infiltração que tem na parede. Porque a obra vai durar o dobro do tempo, vai custar o dobro do preço, né? Então a raiva ela faz com que a gente coloque um limite. Chega, eu preciso mudar. Então faz com que a gente se mobilize. O medo nos mostra que o negócio tem risco. Se eu não tivesse medo, eu atravessaria a rua sem olhar para os lados. Agora, eu preciso entender que se a emoção eu não posso controlar, e ela não é boa e não é ruim, eu preciso entender como eu acolho essa emoção e escolho o que fazer com ela. O que a gente está tentando fazer hoje é abafar o que as crianças sentem. Não quero lidar, porque é insuportável para a gente também. Se eu fizer uma pergunta aqui para vocês, eu tenho certeza que a maioria vai concordar comigo. Quando eu pergunto para as famílias assim, o que vocês mais querem para os seus filhos? Não é ser feliz? Não é que ele seja feliz? Mas ele não vai ser feliz o tempo inteiro. E isso que é doloroso. Tem muita mãe, pai, chega para mim e fala assim, mas eu dei tudo para ele, e ele não é feliz. Porque a felicidade do nosso filho não vai depender só da gente. E ele vai passar por sofrimento, e ele vai passar por desafios. E que bom, porque esses sofrimentos vão dando a possibilidade dele criar repertório para o mundo, repertório para a vida. Inclusive, aí a gente consegue entender, quando ele não conseguir, aí sim, passar pelo sofrimento, junto com o apoio que ele tiver, a gente pode diferenciar o que é um sofrimento patológico do que é um sofrimento da vida. O que a gente está fazendo hoje é colocando tudo como doença, tudo como não pode, né? Então, acho que o meu convite hoje para a gente pensar junto, que também eu quero muito ouvir vocês, quero responder algumas perguntas, e aí eu vou tentar passar por essa segunda parte da minha apresentação de uma maneira um pouco mais rápida, porque se deixar, eu fico falando 3 horas aqui, sim, é como a gente faz com que essa experiência do sentir, ela seja uma oportunidade para a gente aprender. Então, para o que a gente tem visto hoje, a principal questão para a gente cuidar dessa desconcentração, desse desinteresse, dessa violência, é a presença. A gente precisa estar presente. De novo, né, meu marido ele dá aula na universidade, os alunos eles tiram foto do quadro, da lousa, falando, depois eu olho a aula. Mas a aula está acontecendo agora. Ele vai tirar foto para ver depois. Então, assim, como a gente convoca a presença, né? E aí eu tenho 3 pontos aqui que eu acho importantes, né? Fala, escuta, os limites e o tempo. Fala e escuta, né? Por que é tão difícil? Se fosse fácil, né? Eu não estaria nem colocando aqui na apresentação, né? Fala e escuta, é fácil. Não é fácil, não é fácil falar.
E por que não é fácil falar? Porque a gente tem medo de ser rejeitado, né? Então a gente fala alguma coisa. Quantas vezes a gente já não ouviu alguém falando, que sensível, ela é sensível demais, né? Ai, ela é fraca, né? Doente, de não ser levado a sério, de não ser compreendido. Isso a gente faz muito com criança e com adolescente, né? Chega a nossa filha e fala assim: ai, mãe, briguei com a minha amiga e eu não vou conseguir suportar, não quero voltar mais para a escola. E aí, o que você responde para ela? Ai, que bobagem, quando você tiver conta para pagar, você vai ver o que é problema. Pode ser uma bobagem porque você já passou por isso. Porque um dia você foi adolescente, você viu que você superou isso e que você foi vivendo a vida e vendo que os problemas são muito maiores. Mas para um adolescente, aquilo é a maior coisa do mundo porque é a primeira vez que ele está passando. Ele não sabe que ele vai conseguir superar isso, né? Ter experiências negativas no passado, né? Então a gente muitas vezes conta, a gente acha que a vida da criança e do adolescente é pública, né? Eu lembro uma vez que eu contei um negócio para minha mãe e aí no dia seguinte a família inteira sabia. E a minha família, eu tenho 42 primos irmãos, gente. Assim, não foi legal. Então a gente acha que a vida da criança e do adolescente é pública. E aí depois ele não vai querer falar de novo. Porque ele vai, né? Ele é tratado como, olha que bonitinho. Mas ele não tá achando bonitinho, não tá achando legal. A gente não fala porque a gente tem medo de conflito, né? A gente quer evitar. Só que os conflitos, eles são necessários, eles são importantes. Porque é assim que a gente consegue reconhecer onde está dando errado e consegue reparar. Se o conflito não aparece, ele vai achar um outro caminho de acontecer e provavelmente vai ser um lugar de risco para o seu filho, para sua filha. E porque a gente não sabe falar de sentimentos. Por isso que o MOP também, né, tem aula para falar de educação socioemocional, para poder olhar para isso, que eu acho que isso que é fundamental. Mas eu falo aqui, né, de dificuldade de falar, mas será que a nossa dificuldade é de falar ou é de ouvir, né? A gente consegue suportar o que a gente ouve? Será que quando a gente ouve, a gente já quer dar a resposta? A gente já fica esperando a minha vez de falar, né? Será que para a gente ouvir, a gente precisa dar espaço para o silêncio e a gente precisa se silenciar? Quando a criança nasce, o adulto ele tem a função necessária, não tem jeito, de interpretar o que o bebê quer. O bebê chorou. O bebê está com fome. O bebê está com fralda suja. A gente dá voz para o bebê. E aí o bebê está chorando, você vai lá dar de mamar, e aí você fala, olha, ele estava com fome. Na verdade, ele queria um colinho, mas o mamar veio de brinde, e aí você acha que você acertou. A criança vai crescendo e a gente acha que a gente ainda sabe o que ela quer. Mas ela precisa começar a ter espaço para a fala dela. Isso não quer dizer que tudo que ela falar, a gente precisa concordar. A escuta não é a mesma coisa que ser permissivo. Inclusive, o não só é possível quando a gente escuta. Porque a gente vai conseguir contextualizar o não para o outro, né? A escuta quer dizer que a gente legitima a dor do outro, que a gente entende o sofrimento dele, mesmo que a gente não concorde com a opinião dele. Escutar mostra que a gente está vendo o outro. Mas, de novo, não tem a ver com permissividade. Quando a gente deixa tudo, justamente quando a gente não vê. Porque a gente não está vendo os riscos, né? A gente está deixando passar as coisas que são mais perigosas. Eu sei que a gente tem medo, às vezes, de ser muito autoritário e perder, né, a possibilidade de ter uma relação com o nosso filho. Mas ele vai odiar a gente, às vezes, vai falar, eu te odeio, porque ele vai ter que descarregar essa tristeza, essa raiva para alguém. Mas vai ser momentâneo, porque ele vai descarregar e depois você, como adulto, vai sustentar. E é isso que faz diferença, assim, eu vou ouvir isso, vai doer em mim, mas a nossa dor não faz com que a gente esfarele. E quando a gente mostra para a criança que a gente não esfarela, mesmo depois de sofrer, a gente também dá caminhos para eles conseguirem sustentar a própria dor. E aí, o último ponto que eu queria falar, né, dessa coisa da presença, é da questão do tempo.
Às vezes a gente também tem pressa para que as crianças saibam o que fazer de uma hora para outra, né? Só porque atingiu tal idade. As coisas têm tempo, tem processo. A gente precisa acreditar que aquilo que a gente está falando também está reverberando, está fazendo sentido para eles. Quando eu coloco aqui também do tempo, né? Será que é melhor uma quantidade muito grande de tempo que a gente passa com eles ou uma qualidade? Porque às vezes eu faço todas as refeições com meu filho, mas em todas está todo mundo no celular. Será que não é melhor também ter um tempo em que a gente está inteiro com eles, mesmo que seja mais curto? Eu acho que aqui é uma reflexão, tá? Então, resumindo, eu acho que a gente tem várias questões aí, né? Mas como é que a gente espera concentração e paciência se a gente não exercita o tédio e a espera com eles? Como é que a gente evita a violência se a gente coloca as crianças para competir? Seu irmão fez, você não fez, né? Uma competição entre a turma, e às vezes a gente se coloca nessa competição junto. É uma questão das crianças e a gente incita essa competição. Como é que a gente espera crianças interessadas se a gente quer que elas produzam e também não apresentem o mundo como algo interessante, né? Como é que a gente pode trazer isso? E acho que eu estou colocando tudo isso aqui porque a gente está querendo achar saídas, e aí a gente também, até porque a Ana está aqui presente hoje para falar dessa perspectiva jurídica, será que a lei entra quando a educação não está bastando? Será que a gente teve que ter leis sobre bullying, cyberbullying, a restrição de celular, porque a gente não conseguiu, enquanto sociedade, educar, a gente está falhando para ter essa diferença, né? Por exemplo, a regra do sinal vermelho existe, mas existe uma lei agora né? Há muito tempo, tem multa para ultrapassar o sinal vermelho, porque o sinal vermelho não basta, a educação não basta, né? Olha só que loucura. Mas tem a ver com como a gente cultiva essa educação. Eu recebi uma pessoa que veio do Japão aqui no Brasil, e a gente estava dirigindo e passou por uma lombada, né? Por um quebra-mola. E ele falou assim: o que é isso? Eu falei: é para o carro diminuir a velocidade, porque aqui tem uma escola. Ele falou: mas não basta ter uma placa mostrando que tem uma escola? Porque lá deu certo, né? Então, onde a gente está falhando na nossa comunicação, na educação, né? Então, a gente está precisando de outras instâncias para fazer algo que é necessário, que é a prevenção, porque a gente não quer chegar no momento da punição, de que a lei tenha que se fazer valer. Como é que a gente dá esse passo atrás, né? Convido vocês, a gente tem um podcast do Live, né, que a gente fala bastante sobre isso. Tem a Vanessa Cavalieri como nossa entrevistada, que a gente fala sobre isso também, então deixo esse convite. E para finalizar essa minha fala nesse momento, queria trazer uma fala do Rubem Alves, que é a seguinte: o que as pessoas mais desejam é alguém que as escute de maneira calma e tranquila, em silêncio, sem dar conselhos, sem que digam, se eu fosse você. A gente chama não é a pessoa que fala bonito, é a pessoa que escuta bonito. A fala só é bonita quando ela nasce de uma longa e silenciosa escuta. É na escuta que o amor começa e é na não escuta que ele termina. Não aprendi isso nos livros, aprendi prestando atenção. Então, queria agradecer já de antemão esse momento de escuta de vocês. Fico aqui, vou continuar aqui, né, para a gente poder bater um papo e responder algumas perguntas, mas também vocês podem entrar em contato comigo se vocês quiserem, tá bom? Eu não sei se eu passei um pouco do tempo, já peço perdão. Perfeita, Renata, perfeita. Perfeita. E quero trazer para vocês agora a Ana. E quem quiser já colocando contribuições aí no chat, gente, porque logo depois a Ana vai trazer algumas informações que eu acho pertinente, muito bem finalizada a Renata. Por favor, vão colocando aí e depois a gente abre para esse grande bate-papo, tá? Então, Ana, Cecília, boa noite. Estão escutando bem? Boa noite, muito prazer. Meu nome é Ana Cecília Castelo Branco Sayone. Eu sou advogada educacional
Há 31 anos, desde que eu me formei em 1994, olha, estou entregando a minha idade, né? Eu já posso dizer que o direito educacional era uma relação material de contratos, da escola começando a virar uma empresa, chegada do Código do Consumidor, discussão de mensalidades, situações administrativas, longe de ser o que se transformou. Não vou dizer de agora, não, só com ECA, né, digital, mas o Estatuto da Criança e Adolescente estava lá quando eu ainda estava na faculdade, em 1990, dia 13 de julho, eu sei porque é o dia do meu aniversário. Então, ele começou ali, veio com todos esses conceitos, com todo esse cuidado, com essa proteção integral e prioritária que as crianças em formação emocional, psicológica precisam receber, e desde lá já tem inúmeros artigos com muitos preceitos que estão agora reverberando aí numa discussão atual e que isso é muito antigo. Então, assim, eu quero falar também que eu tenho muito orgulho em trabalhar com esse tal de direito educacional, que as pessoas nem sabiam o que significava, e hoje ele tem muita importância, porque ele vai muito além dos muros da escola, eu tenho um privilégio em estar ajudando, de alguma forma, na sociedade, porque a nossa missão com as escolas, eu falo o nome do nosso escritório, é principalmente prevenir, imaginar o que pode acontecer, criar protocolos de proteção o tempo inteiro, atualizar a legislação, mas não com medo do processo. Com medo não dá certo. A gente quer que dê certo. Então, hoje em dia, o direito lá do escritório, eu posso dizer, eu tenho muito menos situações de processo e tenho inúmeros telefonemas diários, de manhã, de tarde, de noite, final de semana, que aconteceu na festa, na internet, em função, em especial, da questão socioemocional. Então, muito comunicado ao Conselho Tutelar, e esse excesso de comunicados, esse excesso de informações que são obrigações compulsórias da escola, começaram a trazer uma preocupação também para que legislações que já existiam fossem reiteradamente repetidas em várias pontas, para que, de alguma forma, trouxesse uma consciência maior. Então, assim, a corresponsabilidade parental, em relação a essa parte, a esse educar, a necessidade de uma confiança entre escola e família é primordial. Então, quantas vezes nós chegamos assim, com aquela situação de pais que não acreditam na escola, ou que querem olhar as câmeras, e que o que o filho disse é uma verdade absoluta, meu filho não vai fazer uma situação dessa na internet. Então, são tantos pequenos pontos que a gente precisa realmente resgatar e fortalecer para poder, de mãos dadas, tentar caminhar uma educação mais concreta. E por que eu digo isso? Né? Aquilo que a tecnologia, tudo que a Renata trouxe, né? Da ansiedade, do tempo, que é o nosso bem realmente mais precioso, da qualidade do tempo, da nossa ansiedade, porque não é só das nossas crianças, porque enquanto nós estamos trabalhando durante o dia, enquanto a gente está conversando com uma pessoa online, a gente abre o nosso WhatsApp, tem 10 mensagens, tem 50 e-mails, depois tem alguém telefonando de uma outra forma, e nós temos que dar conta de ser perfeitos e responder todas as nossas demandas, porque nossos concorrentes estão do outro lado, e a gente tem aquela situação do nosso trabalho, do nosso emprego, enfim, são muitas ansiedades sociais que nós vivenciamos dentro de nós mesmos, e isso vai também, de alguma forma, refletindo nossos filhos na forma que nós conversamos com ele. Os meus filhos, que hoje estão com 29 e 30 anos, eles vieram da geração do Orkut. Eu dei muita sorte que na transição da adolescência deles, eles não tiveram tantas situações virtuais como os pais de hoje estão tendo. E eu posso dizer que eu já paralisei um filho meu no meio do caminho, indo para encontrar uma menina que ele achava que conheceu numa festa, e ele estava indo para o Barra Shopping, numa situação que ninguém sabia com quem ele ia encontrar. Então, a gente interceptou no caminho. Posso falar também que, recentemente, vocês devem ter recebido no grupo de pais de várias escolas, uma situação de 2 meninas de 13 anos, de uma escola particular bastante conhecida, saíram da escola, não levaram celulares, porque os pais tinham tirado, uma questão de castigo, enfim, pegaram um táxi e estavam indo a caminho do Barra Shopping. Ninguém sabia onde elas estavam, a avó foi buscar na escola e ninguém encontrou. E a parte mais assim, interessante, que fomos para a polícia, e na polícia se conseguiu localizar através de um Pix, o motorista de táxi, que disse onde levou, e estavam indo ao encontro, entre aspas, de pedófilos numa rede da Bahia. Foram interceptados. Agora eu vou contar a parte mais difícil.
foram acolhidas, escutadas, todas tinham psicólogos, a coisa foi se resolvendo, e na prática a psicóloga ligou para mim, Ana, pelo amor de Deus, temos que ter uma outra situação, conversar com essas famílias, porque as meninas voltaram para o atendimento com a orientação educacional e disseram que não acreditam, que isso foi um exagero, continuam achando que toda essa situação criminosa ainda não era um exagero da escola, era um exagero da família. Então, ainda tem essa situação de o que passa na cabeça desses adolescentes, da parte da credibilidade, como é essa relação família-escola, e a escola também recebendo o tempo inteiro o que aconteceu na festinha no final de semana, a exposição das fotografias, os grupos de WhatsApp, as figurinhas. Então, assim, quanto à legislação e assim, a evolução dela, ela vem trazendo os mesmos preceitos lá de trás, dignidade da pessoa humana, necessidade de uma demanda, proteção prioritária e integral em relação aos menores, mas, na prática, o que nós precisamos entender? Que cada vez mais a legislação vem repetindo, trazendo mais penas financeiras, penas criminais, compartilhando. Agora o ECA digital entrando, que vai obrigar os pais, daqui a 6 meses, vai entrar, vai ser vigente. Não são só as big techs que vão ter que ajustar as situações. Pais com filhos até 16 anos vão ter que ter os seus filhos acoplados às suas contas pessoais. Nós vamos ter que aprender a dar tempo de tela, porque quando não está controlando, se acontecer alguma coisa naquele momento, nós, pais, seremos responsáveis por aquilo que nossos filhos postam. E vou dizer uma coisa para vocês, que eu até queria perguntar se vocês não concordam. Alguns danos são irreparáveis. Não adianta, você pode ganhar uma indenização de 50 mil reais, 100 mil reais, mas o dano daquela criança, daquele menor, que foi exposto num nude, numa situação vexatória, a criança não levanta mais a cabeça. E como é que fica essa história do trauma, né? Em relação a isso? Como é que se trata isso? Aí as meninas começam a se cortar, muitas histórias assim, muita ideação suicida. Eu, assim, na minha idade, fica difícil entender, né? Como é que tem tanto adolescente, até crianças, por que eu estou vivo, que eu não quero mais viver, minha vida não tem sentido, e às vezes deve ser muito duro, com certeza, para as famílias, porque para mim como advogada, quando eu recebo isso no escritório, às vezes eu nem conheço as crianças, e eu fico, meu Deus, sabe como é que foi, está acontecendo, como é que foi, o que a família começou. Às vezes as famílias fazem tudo, escutam, acolhem, encaminham, tem psicólogo, tem toda uma equipe, mas tem algum ponto aí, onde é que nós estamos errando, né? E aonde isso foi parar, não sei se a velocidade da tecnologia, talvez, né? Inteligência artificial, essa velocidade dessa situação toda, aonde que está acontecendo para esse caminhar, como diz bem a Renata, medicamentoso, ansioso, e com pouca perspectiva de reparação nesse momento, se nós mudarmos a rota, e aí vem a legislação também, que vai apertar de verdade todos nós, as famílias, as indenizações, crime, agora o bullying também, aquele responsável que também não atua, uma escola que não atua, qualquer pessoa que tenha ciência que não atua em qualquer situação de maus tratos, ela vai responder por aquilo. Então, como dizia um desembargador, professor meu, falecido Silvio Capanema, se tiver advogados aqui presentes vão se lembrar dele, ele dizia, as pessoas só sentem quando a dor é no bolso. Eu acho que isso, hoje em dia a situação ficou um pouco mais complicada, porque o bolso pode até sentir a dor, mas a dor de uma situação moral, numa criança, em formação, é uma dor irreparável. Nós também trabalhamos, às vezes, com a Vanessa Cavalieri, que fez o protocolo Eu Te Vejo, que é muito conhecido agora. Ela hoje escreveu, postou a seguinte situação: delegar a tomada de decisões importantes para crianças e adolescentes, ou mesmo envolvê-los de igual para igual, não tem nada de respeitoso. Então, muitas vezes que a gente percebe na prática, o pai e a mãe que querem ser amiguinhos do filho, que tem uma dificuldade, às vezes, de dizer ou não, ou que acham que o filho não pode sofrer, meu filho não pode ser contrariado, meu filho não pode chorar. Então, assim, eu não estou aqui para criticar uma geração de pais que é mais jovem do que eu, e filho não tem bula, né? Desde a minha época a gente já repetia isso. Nós temos que ver aí numa evolução concreta o que nós podemos fazer para as crianças serem crianças.
dentro dessa realidade e não ter só a chupeta, que é o computador, como a Renata colocou, que é muito, muito bem colocado, que isso é uma realidade. Eu já vi no metrô uma criancinha pequenininha num carrinho e a mãe dando o celular, a criança devolvia, a mãe devolvia para a criança de volta, a criança bebezinho, nem bebezinho no Japão já faz assim, no iPhone, né, ou no telefone, já tem ali, é impressionante a velocidade. E aí vou voltar um pouquinho, estou falando rápido, porque o meu tempo é curto, voltar um pouco para a parte da imagem, né? Então, o que acontece com a figurinha, o que acontece com a imagem, o que acontece com a postagem? A inteligência artificial, ela pega a voz, ela pega a figura. Então, assim, como é que nós vamos fazer agora? Vamos ter que blindar, deixar de postar. Eu gosto tanto de colocar ali no meu Instagram, que foi legal o final de semana, que a gente fez uma festinha em família. Infelizmente, a evolução da tecnologia está tão grande que aí os que têm maior expertise e tecnologia vão saber muito melhor do que eu o tamanho do perigo e das redes que acontecem. Então, repetindo uma frase da Vanessa, na minha época eu não podia sair sozinha de casa nem falar com desconhecidos. Agora você está em casa vendo a sua novela, tentando descobrir quem matou Odete Roitman, e o seu filho está ali no computador e sabe-se lá com quem ele está conversando. Existem, sim, algoritmos, situações gravíssimas que são ali o tempo todo aliciando as crianças. Então, nós realmente temos que ter protocolos. A escola tem aqui, vou ler uma legislação, promover medidas de conscientização, que é o que nós estamos fazendo agora, prevenção, combate a bullying e estabelecer ações destinadas a promover a cultura da paz. Então, essa cultura da paz que as escolas pretendem e criam seus protocolos o tempo inteiro, ela precisa de mais que as famílias deem esse apoio para também ter a cultura da paz em casa. Porque eu vou voltar sempre a esse ponto, é irreparável o dano a uma criança que sofre uma situação de cyberbullying. Ela pode ser tratada, pode ser cuidada, isso é muito sério, e nós, responsáveis legais, precisamos ter esse olhar muito especial, no momento que acontecer, no momento que aparecer, na hora que a escola chamar para uma reunião, isso é besteira, meu filho não estava nisso, ele estava no grupo, mas não estava postando, a gente tem que fazer parar na hora, porque é uma responsabilidade legal da escola e da família, mas não tem como a escola fazer sozinha, nem como a família fazer sozinha. Então, é muito necessária essa união, essa parceria, essas constantes revisões de protocolos, porque cada dia é uma coisa nova que vai aparecendo, e nós temos realmente que saber como acolher. E aí, a parte do sistema de garantia de proteção dos adolescentes e das crianças, eu quero te falar um pouco do Conselho Tutelar, porque existe obrigações legais compulsórias e que o colégio tem que comunicar ao Conselho Tutelar. O colégio está me denunciando, eu sou um mau pai, mas não é nada disso. Tem situações que acontecem e que são obrigatoriedade legal essa comunicação. Então, não é, a palavra é comunicado, não é denúncia. Então, a escola comunica, informa, porque ela tem ali no Estatuto da Criança e Adolescente várias situações que são direitos absolutos da criança. Não é questão de eu sou o responsável legal, eu não autorizo. Tem coisas que estão... A lei é muito clara. Isso pertence a um direito dessa criança a ser protegida por esses braços, escola, família e Estado. Então, assim, o Estado tem investido nos conselhos tutelares, a infância e juventude tem investido também, a promotores de justiça estão com um olhar mais atento a essas questões que antigamente não eram tão vistas. Por quê? Pela quantidade de ansiedade e para onde nós estamos caminhando enquanto sociedade. Então, pequenos delitos que não são corrigidos agora, ou que não são observados, como vai ser essa criança, esse adolescente, quando fizer 18 anos, um maior e capaz, sem regras, sem entender normas e sem entender como tem que ser conduzido? Vai sofrer muito mais e aí as sanções vão vir de uma forma muito pior do que uma suspensão, do que uma advertência, ou até de uma situação mais complexa. Então, eu trago assim, muita necessidade sobre a gente conversar depois, Adriana, se for possível, marcar uma reunião com os pais para apresentar o ECA Digital, falar quais serão as responsabilidades das famílias, o que tem que ser controlado, como deve ser, porque agora eu entendo pela leitura, isso foi lançado dia 17, só vai entrar em vigor daqui a 6 meses, que os pais agora, com tantas responsabilidades nesse Estatuto da Criança e do Adolescente Digital, vão ser corresponsabilizados ainda mais em relação a uma situação que não cessar no caso de cyberbullying, por exemplo. Então, na hora que vocês chamam enquanto escola, ou que eles tenham a simples ciência de uma situação como essa, eles vão ter que fazer cessar. Não dá para esperar, porque
porque senão a família vai ter responsabilidade. E mais, quem acha que criança é menor de idade não responde, responde sim por atos análogos a crime, atos infracionais. Então, precisamos falar, sim, de atitudes não racistas, atitudes não homofóbicas, atitude de respeito ao outro, atitude de respeito às crianças de inclusão. Então, são muitos assuntos que precisam ser tratados, debatidos, para que nós sejamos, assim, com todas as nossas diferenças, minimamente solidários e empáticos, que eu acho que talvez o digital está tirando essa empatia, né? O olhar, como a Renata colocou, o olho no olho, o sentimento, o tempo. Então, essa empatia e tentar construir assim, um mundo melhor, porque não é que eles são o futuro, eles já estão vivendo como mini adultos. Então, eles precisam ser crianças, precisam ser adolescentes. E nós precisamos entender que talvez esse excesso de informação, às vezes eles se acham mais adultos, acham que sabem de tudo, mas não sabem. Eles estão ali na formação ainda socioemocional, com as dificuldades. A Vanessa escreveu também, vou até ler para vocês. O córtex está em desenvolvimento ainda, a parte socioemocional, eles não têm maturidade para poder tomar decisões que podem, assim, atrapalhar. Então, eles precisam do quê? Eles precisam do nosso apoio, eles precisam da nossa mão, eles precisam de um encaminhar, eles precisam errar, cair, levantar, para irem amadurecendo e poder dar conta do que é o desafio da vida. Eu falei muito rápido, enfim, mas tem alguma pergunta especial? Ana. Incrível, assim, incrível que vocês estão trazendo as duas, e também em colaboração, pessoal aqui no chat, falando desde a questão dos processos terapêuticos, dessa ajuda que às vezes precisa vir de fora, e não necessariamente uma questão medicamentosa, né? Porque a gente percebe, e que tem todo... E a gente podia trazer um outro momento para falar dessa patologização, né, das relações, e ver também aqui, a Beatriz trouxe da relação do próprio adulto, dessa dificuldade do próprio adulto, porque é a partir de uma modelagem que a gente acaba trabalhando, a gente vê os próprios adultos hoje com essa dificuldade de se entender nesse tempo, de estar nesse tempo presente, de entender o que é valor. A Ellen também traz uma contribuição muito legal, Ellen, de recuperar agendas e documentos, né, que a gente trocava. Tinha lá a lista, né, dos 10 mais. Quem fez aquelas cadernos de perguntas, meninas, aqui o pessoal que é jovem há mais tempo, cadernos de perguntas, aqui assim, aí tinha aquela perguntinha de quem, hoje é crush, né, com quem você gostaria de namorar, e aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, algumas de nós escondíamos os cadernos da mamãe e do papai, que o mamãe e o papai não podiam ver o caderno, né, e assim, a gente trabalha isso, e é um tempo de troca. Tinha troca também, e num tempo, e sem ser saudosista, porque eu sou bastante tecnológica, minhas amigas sabem disso. Adriana, posso falar uma coisa? Deve, que eu queria falar. A nova lei vai falar bastante sobre conteúdos pornográficos, que não são adequados para as faixas etárias. Então, assim, às vezes eu tenho visto muitas situações de crianças erotizadas, que têm acesso a conteúdos pornográficos, então, assim, e que trazem isso para a sala de aula, muitas vezes sem até saber o que elas estão dizendo, e aí trazem situações de suspeita de algum tipo de assédio, de abuso. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. E, às vezes, levam uma situação dessa para um outro amiguinho, criança que tira a roupa. Então, assim, como é que fica também, no contexto geral, esse tipo de ação? É responsabilidade das famílias também trazer e monitorar qual é o conteúdo dentro de cada faixa etária, o que realmente pode ser ali, ir avançando nessa maturidade, para não trazer para aquela criança também uma exposição vexatória, um sofrimento,
que a partir daí começam também as rejeições, até das próprias famílias, não fica perto daquela criança, aquela criança é um problema. Então, assim, são coisas que a gente sabe que acontecem. Estou falando aqui bem aberto, porque eu não estou em caso concreto nenhum. Mas assim, a gente precisa ter esse olhar empático em relação a construir uma sala de aula, a festinha, o grupo dos pais, o grupo dos alunos. As famílias têm que olhar o que os alunos estão falando, quais são as figurinhas, se estão colocando alguma situação de cunho vexatório, humilhante. Não adianta falar, ai, que bobagem, isso é como o outro se sente. Então, fala, o que é bullying, né? O que é o bullying? Eu estou sofrendo bullying, tudo virou bullying. Dependendo, quando é cyber, é mais rápido, não tem que ter tantas repetições, porque o cyber ele é propagado, compartilhado de uma forma muito rápida. Então, é diferente do bullying, que é aquela perseguição reiterada, do isolamento, tem outros elementos objetivos que precisam para ser caracterizados. Nós da família acha que tudo é bullying. Não é assim, nem tudo é bullying. Mas bullying é um crime que está sendo na legislação cada vez mais vindo sanções mais pesadas para as famílias, para as escolas, que também, para aqueles que estão à frente, que têm ciência, que precisam tomar alguns tipos de atitudes e ações, até jurídicas, no caso concreto. Então, assim, o que a gente está fazendo aqui nesse momento é uma grande rede de proteção e tentar buscar um grande debate de confiança para trazer protocolos importantes que sempre serão revisados para quê? Para uma escuta ativa, para uma comunicação não violenta, para um encaminhamento correto, enfim, que nem sempre a gente acerta, às vezes não é, Adriana? Às vezes a gente vai para um lado, no dia seguinte a gente acorda com uma ideia melhor, e o interesse é a gente fazer o nosso melhor, né? E tentar Exatamente. Que as nossas crianças assim tenham segurança e confiança no ambiente escolar, assim como que as famílias também tenham essa parceria, que eu não tenho dúvida que todos querem a mesma coisa, né? Que a criança cresça de forma saudável e com autonomia e confiança. Posso contribuir? Porque, assim, tem uma questão que a Ana Cecília levantou, do conteúdo, né? Por exemplo, o conteúdo pornográfico. A gente não vai conseguir evitar que determinados conteúdos cheguem numa criança e num adolescente. Isso é um fato. Vai chegar. A questão é, você está perto na hora que chega? Porque quando chega, e a gente não está perto, a criança vai mergulhando no mundo e vai se comunicando com outras pessoas, porque no ambiente da internet tem muito chat, né? E é ali que vão cooptando meninos e meninas que muitas vezes estão em sofrimento, que são rejeitados pelos amigos, e aí acreditam que as pessoas com quem conversa são pessoas que entendem sobre essa sua dor e sua solidão, e começam a levar, a conduzir para uma conversa que é uma conversa do ódio, né? Então, o seu sofrimento tem um causador, o causador é o outro fulano, né? E que começa a fomentar esse tipo de violência. Ou tem um jeito de como você acabar com a sua própria dor, que é você, né, se automutilar. Quando eu digo que não tem como a gente evitar esses conteúdos, é porque a gente não vai estar 24 horas, obviamente, porque um amigo pode apresentar. Só que a gente viveu isso também. Então, assim, não é que a gente não, quando a gente era adolescente, criança, não aparecia conteúdos inapropriados para a nossa idade. Aparecia. Chegava um colega da sala com uma revista para maior de 18 anos dentro da sala. A gente estava na sala de aula, a gente estava na sala da nossa casa, e os programas de domingo, mesmo passados às 3 da tarde, não eram conteúdos para criança, né? Eram conteúdos inapropriados. Mas qual a diferença? De novo, gente, a diferença era que a gente estava vivendo aquilo coletivamente. Então, tinha mediação. Então, a criança chegava com uma revista pornográfica na escola, tinha um professor que conseguia ver o que estava acontecendo e ia explicar para o aluno o que era aquilo. Ele vai falar o que é isso. Então, tinha a mediação de um adulto. Na TV de domingo, aparecia um conteúdo, o adulto que está do lado vai mediar, ele vai perguntar o que você já sabe disso, você não tem idade para aquilo. O que acontece é, hoje, a criança está sozinha andando pela rede, andando pela internet. E isso é perigoso, porque a gente não sabe qual é o conteúdo que ela está entrando em contato. Então, os conteúdos, eles são diversos, eles vão chegar, e
às vezes a gente se depara com isso e a gente acha que desligando, ou falando assim, não olhe mais esse conteúdo, a gente acabou com o problema. A questão é, você tem coragem de perguntar para o seu filho o que você sabe disso? O que você quer entender sobre isso? Quais são as questões que você tem sobre isso? Quais são os medos? O que já falaram para você? Porque aí você tem a oportunidade de ouvir o seu filho, que é isso que eu estou falando de fala e escuta, de ouvir qual é a curiosidade que ele tem sobre aquilo, o que ele já sabe, se ele sabe coisas que fazem sentido ou que não fazem, e aí a sua possibilidade da sua versão. Não é simplesmente olhar para aquele celular e falar assim, isso é horrível, é proibido, fecha o celular e acabou. Porque aí você fecha a possibilidade da comunicação. Então, o monitoramento tem a ver com a possibilidade de se aproximar, e não só de proibir ou restringir ou controlar. Tem a ver com abrir a porta da comunicação. A gente, de novo, né, antes via a novela todo mundo junto, novela tinha conteúdo sexual, eu com 10 anos via novela, só que chegava naquele momento que causava um constrangimento, aí minha mãe entender se eu já tinha idade, desligava, me perguntava, né? Então, acho que é importante a gente colocar aqui, porque a gente acha que a gente consegue blindar os nossos filhos completamente. E não vai conseguir, porque o amigo vai mostrar. Então, o quão próximo a gente está deles, né? Queria trazer para vocês uma coisa que a gente vem também discutindo muito, e aí fiquem à vontade. E vocês também, tá, gente? Aí no chat, quem quiser trazer mais contribuições, por favor. A gente percebe que hoje, antigamente, os ídolos, né? A pessoa que o estudante tinha, as relações comunitárias eram ali muito próximas, muito nesse olhar. Era a menina mais descolada da escola, o rapaz mais bravo, mais potente. E a gente tem visto hoje que essas pessoas se tornaram inatingíveis, porque esses heróis, esses espaços de pessoas que eles olham são pessoas geralmente adultas, né? Aí eu vou olhar assim, da galera da maquiagem, da Virgínia lá, da pessoa que é inatingível, ou do rapaz que ganha muito dinheiro, e a gente desaproxima isso de um lugar da realidade. E aí queria, Renata, que você trouxesse um pouco desse olhar, né, de como isso vem aparecendo, quais são as dores desse espaço que transcende, né, aquele mundo que era muito pequeno. Esse mundo é mundial, inclusive na Coreia ou em qualquer outro espaço. Queria que você trouxesse um pouco para a gente sobre isso. Adriana, ele é mundial, mas ele é muito afunilado, né? Então, vem conteúdos do mundo inteiro, mas com o mesmo tom, né? Então, para uma menina, vai aparecer a menina da Coreia, a menina da Itália, a menina da França, todas se maquiando e querendo ficar magras, né? Então, a sensação que dá é que, na verdade, o mundo inteiro é de um jeito, menos eu. Isso é pior, porque não está trazendo mais diversidade, está trazendo menos, apesar de estar trazendo de vários lugares do mundo, né? Então, o algoritmo, ele é programado para isso. Ele identifica se é para menino. Para mim, já está aparecendo o quê? Botox, entendeu? Aparece esse tipo de coisa. E aí eu fico assim, será que está na hora? Será que não está? Né? Como é que é a comparação? Para o menino aparece uma outra coisa. A gente tem uma reportagem que é a geração, que sempre a geração mais nova, ela é mais tida como mais livre, né? E pela primeira vez na história, a geração mais nova que a gente, ela é mais conservadora. Então, são meninos mais machistas, por exemplo, né? Que odeiam mais as mulheres, não sei o quê, porque tem um algoritmo ali falando disso, né? Mostrando isso. A gente vê o conteúdo para criança no YouTube é unboxing de presente, de brinquedo, é uma hiperestimulação do consumo. A gente tinha propaganda de brinquedo, né, na televisão,
né? Mas agora isso é incontrolável, é um atrás do outro, né? Então, você vê hoje, você pergunta para a criança pequena o que ela quer ser quando crescer. Antigamente vinha astronauta, jogador de futebol. Hoje eu vejo um monte de pré-adolescente falando, eu quero ser rico. Ou eu quero ser influencer, que na cabeça deles já é ser rico. Você vai influenciar a pessoa de quê? Se você não tem conteúdo nenhum, né? Assim, você não tem interesse. E aí o que tem na internet é como ficar milionário antes dos 18. Como se isso fosse possível para todo mundo. Então, acho que é uma falsa sensação de diversidade, mas um afunilamento de conteúdo, né? E aí vai empobrecendo a experiência da criança. Outro empobrecimento da experiência da criança é a questão da pesquisa. Hoje em dia, antigamente, quando a gente ia pesquisar, tinha a famosa Barça, né? Que a gente ia lá na Barça, mas a gente ia atrás da coisa, era uma coisa meio investigativa. Você vai no jornal, você vai perguntar para sua avó, você circula pelo mundo. Hoje, você vai na internet e todo mundo vai ter a mesma resposta. Então, os trabalhos da escola são todos iguais, né? A pesquisa ela está empobrecida porque não tem o olhar do pesquisador. Quem pesquisou foi a internet, não foi você. Você não fez nada, você só recebeu da internet. Então, você não cria na criança esse olhar curioso e fazendo atrito com o mundo, percorrendo o mundo, entendendo que a gente pode obter informação dos lugares mais inusitados, né? Da pessoa que está ali, sei lá, na padaria. Antes a gente investigava e olhava o mundo com essa atenção. Hoje a gente acha que quem sabe, só que esse quem não é uma pessoa, é a internet. Hoje as crianças fazem pesquisa no TikTok, no ChatGPT, e não sabem que a resposta, muitas vezes, inclusive, está errada. Eu comecei a pesquisar, né, enfim, que eu trabalho com educação, ChatGPT. Até então, o Brasil não tinha ganhado o Oscar, eu perguntei para o ChatGPT, quantos Oscars o Brasil ganhou de melhor filme? Aí o ChatGPT respondeu, 4 Oscars, e falou o nome dos filmes, ou seja, assim, e a criança vai achar que aquilo é verdade, entende? Então, é muito difícil. É ruim a internet? Não quero demonizar a internet, né? O problema é que a gente também usa a internet como fim e não como meio. Me explico. Se eu quero, por exemplo, nossa, queria muito ver como funciona a rotação da Terra em volta do Sol. Vamos procurar na internet, ó. A internet vai ser o meio de eu ver um vídeo em que a Terra dá a volta no Sol. Mas não, hoje em dia a internet é usada como fim. O fim nela mesma, só para passar o tempo, né? E só para me distrair do mundo, né? Eu não tenho esse olhar em que eu sou o agente. Eu tenho a autonomia para guiar. É a internet que me guia. E esse é o perigo, né? A gente vira uma geração só da obediência. Quem leu aqui A Droga da Obediência, né? Eu lembrei dela essa semana. Né? Lembrei dela, então, a gente falou dessa questão da medicalização, a gente quer muito crianças mais obedientes, que respondam. Crianças questionadoras, elas não são desrespeitosas, gente. Isso é importante a gente lembrar. Uma criança que tem crítica são crianças que não vão, como a Ana Cecília falou, parar no Barra Shopping com uma pessoa desconhecida. Então, a gente precisa de crianças e adolescentes que consigam construir autonomia, mas para isso a gente precisa criar crianças críticas. E aí ela vai precisar ter crítica em relação ao que ela vê na internet. E aí, para isso, a gente precisa também ter mais contato só com o mundo offline, não só o mundo online. Eu me empolgo aqui, tá? Para as respostas. Não, e você está trazendo uma coisa importante que acaba associando a próxima coisa que eu ia trazer para você, depois vou começar com a Ana, que é a questão do erro, né?
crítica, ter criticidade, é também ter a oportunidade de errar. E aí a gente, dentro desse lugar, um espaço que você trouxe, em que a gente não quer transformar a vida do filho desconfortável, tem que ser todo mundo feliz, não erra, né? Não tem espaço para o erro e esse erro ser valorizado, né? E eu queria que você pudesse trazer um pouco isso dessa fala que você trouxe lá atrás. Perfeito. O erro hoje é tido como fracasso, né? Então, acho que tem uma dificuldade nossa da gente conseguir lidar com o erro, porque ele parece que vai condenar a nossa vida. Na internet, e a gente está fazendo muito esse paralelo, o erro ele é fatal. Foi o que a Ana trouxe também. Aquilo fica documentado, né? Então, as pessoas elas pegam uma tweet seu de 2013, né? E não te perdoam. As pessoas são canceladas. Então, isso transforma o mundo num lugar muito empobrecido, porque ninguém vai testar nada. Porque tudo é certo ou errado, preto ou branco, né? Mas a gente tem que lembrar que foi a partir de erros que algumas coisas aconteceram, foram criadas. O brownie não seria inventado se o bolo não tivesse ido sem fermento, né? Não tivesse sido solado. Então, assim, o que acontece hoje é um receio da gente conseguir experimentar a vida, experimentar as coisas, com medo de ser julgado, cancelado, excluído. E a gente precisa tomar cuidado para a gente não sustentar isso, né? Como se o erro fosse imperdoável. Inclusive, para a educação de crianças e adolescentes, a gente precisa conseguir colocar um termômetro. Tem erros que são realmente muito graves, tem outros que não. Às vezes tudo está no mesmo patamar de muito grave. Gente, tem erro que é um errinho, né? Agora, porque se a gente coloca tudo no muito grave, aí também nada vira tão grave assim, né? E tem coisas que realmente são graves, né? Que é você violentar uma outra pessoa. Então, poder balizar isso é fundamental. E aí você cria a oportunidade de experimentação da criança. Inclusive, a criança que erra, ela tem mais chance de aprender. Por quê? Quando a gente acerta de cara, a gente não sabe por que a gente acertou. Então, para a gente repetir o acerto, é mais difícil. Quando a gente erra, a gente precisa entender por que a gente errou. E aí a gente tem chance de aprender melhor, olha só. Então, o erro, ele faz com que a gente possa olhar. Só que o erro, ele depende da gente poder não ter pressa, a gente ter tempo, a gente ter espaço para isso, a gente ter espaço para se comunicar, né? Então, se a gente precisa acertar agora, não vai dar tempo, né? Não vai dar tempo da gente poder se experimentar e jogar. Então, acho que eu gostei muito da sua pergunta, Adriana, porque a gente está num momento hoje que a gente também nos permite errar. E, gente, pais e mães perfeitos não é a melhor coisa para uma criança, entendeu? Porque eles já te colocam como super-herói. E é legal quando a gente deixa de ser esse super-herói, porque eles podem perceber que eles também não precisam ser perfeitos para existir. E acho que um grande sofrimento é essa tentativa de ser perfeito. Então, quando a gente também mostra um pouco da nossa vulnerabilidade, ou que a gente erra, mas que a gente reconhece o nosso erro, isso é muito legal. Uhum. Reconheci que eu errei e eu posso reparar meu erro, isso é um exemplo para o teu filho, para tua filha. Então quando eu erro, eu também tenho chance de reparar. Olha só. Então, às vezes, a gente também tenta blindar os nossos filhos dos erros que a gente comete, não. Mais interessante seria a gente poder mostrar, mas que a gente também tem a possibilidade de reparação. Perfeita, minha querida. E aí, queria que, se possível, Ana, tem uma questão que a gente acabou compilando algumas perguntas e tem uma questão que eu queria que você pudesse trazer para a gente. O que é privacidade, hein? Para criança, para adolescente? Que lugar é esse aí também do direito? Depois, se Renata quiser falar um pouco, que esse lugar da privacidade a gente tem? E tanto, claro, que se idealiza, isso é uma questão muito
trazido, às vezes, nas reuniões de pais, né? Bel, Rafa, Aninha, da gente assim, ai, mas eu quero evitar a privacidade, ele precisa ter. Qual é o limite disso, gente? Só tem que ligar o áudio, senão não... Vamos lá. Antes da privacidade, as crianças precisam ter assim, uma constante educação digital, até porque existe o direito à privacidade como a obrigação de se controlar. Então, como é que você vai lidar com dois direitos que são conflitantes, né? Então, dentro daquela capacidade de organizar aquela faixa etária, a gente tem que acompanhar a maturidade de cada momento para poder... que nem, não vou dizer que é nem você andar de bicicleta, você vai segurando um pouquinho e você vai criando um elo de confiança a partir do que a Renata bem colocou, de você começar a entender com os erros o que é certo, o que é errado, qual é o limite em relação a coisa, você não se colocar em tantos riscos, em tantos perigos, mediante o entendimento desse progresso, de cada degrau que você vai evoluindo. Então, assim, nesse caminho, os pais, eu não vou poder olhar o que ele está escrevendo por causa da privacidade. E o que pode trazer também em relação, em contrapartida, se isso não for controlado? Posso dar um exemplo de um caso de exposição de fotografia em festa, uma situação de um nude, que foi parar no grupo da turma e tirou, aí a menina ficou com vergonha, saiu da escola, aí foi parar em outra escola, mas já sabiam dessa história. É uma história que acaba que ficou ali, né? Não tem como você deletar, apagar uma situação. Então, qual é o limite também dos nossos... Vamos sempre ter algum tipo de risco, mas fazer um monitoramento vai ser uma obrigação legal daqui a 6 meses. Monitorar, porque a gente não está conseguindo acertar com esse argumento. Não posso entrar na liberdade, privar a liberdade de comunicação do meu filho ou da minha filha. Então, tantos absurdos estavam acontecendo, tantas barbaridades estavam acontecendo em situações virtuais, em joguinhos, que foi necessário começar a colocar esse direito à liberdade de expressão num outro lugar, pela consequência social de cutting, de ideação suicida, de pedofilia, de violência, de bullying. Então, isso passou a ser muito maior o prejuízo da formação dessa geração do que esse tal direito à privacidade. Então, lógico, tem que se tentar, de alguma forma, ir ali organizando esse crescimento, essa liberdade, que nós vamos ao nosso céu. Hoje você pode sair sozinho, amanhã você vai ganhar a chave de casa, é quase que um progresso ali, lógico, dentro de debate e do conhecimento do seu filho, né? Eu acho que às vezes eu sinto que falta também as famílias conhecerem mais, né? Escutarem essa história que a Renata bem colocou, esse ponto, o tempo de escuta, o tempo de estar junto, saber ouvir, entender que às vezes a violência é um sinal realmente, é um pedido de socorro em relação a alguma situação. Então, todo esse contexto é muito importante, para a gente poder começar a equilibrar esses direitos, porque muitos direitos eles se contrapõem. Então, qual é que está valendo mais? No caso das crianças, situação socioemocional, evolução, criança, adolescente, prioridade integral, educação. Como é que você vai chegar e achar que ela tem total direito à liberdade de expressão ou direito a não ser interpelada numa situação, quando agora a própria legislação, com a experiência, viu que não. A conta dos adolescentes até 16 anos vão ter que estar vinculadas e controladas por um adulto sob várias penas legais, que vem por aí no ECA digital e que já existiam. Lá o dano moral, no Código Civil a responsabilidade do pai por aquilo que o filho faz, por aquilo que o filho posta. E agora, dando um link aqui, uma pergunta que você vê entrando na área de vocês também de orientação, o que é mais importante? Agir direto com a justiça ou o acolhimento? Sempre será o acolhimento. Porque na justiça, no que fala em relação à reparação, sempre vai vir primeiro a justiça restaurativa na infância e da adolescência. Na vara da infância, assim, você fez um ato de racismo, a primeira coisa que a Vanessa vai fazer na primeira vez, o que aconteceu com aquele adolescente, vamos ler esse livro aqui, vamos debater, vamos fazer uma apresentação, vamos fazer uma ação pedagógica. Lógico, você pode ir para a justiça, você tem esse direito, mas a primeira de tudo é fazer parar aquele sofrimento, não só em relação à ação errada de uma criança ou adolescente, mas aquela outra que está sofrendo, que também tem que ser protegida. Então, no final das contas, ambas as partes, o que agride e o que é agredido, precisam ser protegidos porque eles estão em fase de progresso educativo. Gente, eu acho que a gente tinha que fazer isso aqui pelo menos 3 vezes na semana,
para a gente conseguir, não se dá tudo. Ellen está balançando a cabeça, né, Ellen? Dulce também, ali balançando, porque acho que a gente tem aqui muito pano para manga, eu acho que senão a gente ficaria muito mais tempo, mas quero já, de antemão, agradecer, sabe, Renata, Ana, todo mundo que contribuiu aqui, a gente vai disponibilizar, eu quero também agradecer a Renata e a Ana Cecília, de disponibilizar a gravação, para que a gente consiga disponibilizar para famílias que não puderam estar aqui conosco, de assistirem essa noite que passou, né, gente? Porque quando a coisa é boa, passa assim, 1h30, passa, acabou, né? Mas quero já também, mais uma vez, depois deixar convite para a Ana, convite para a Renata em outros momentos que a gente vai trazer, deixar esse espaço, mais uma vez, aberto para as nossas famílias, e a gente, sim, é uma escola de acolhimento. Quando a Ana traz isso, a Ana Cecília trouxe isso, a gente acredita nesse lugar mesmo de acolher. Isso não quer dizer que a sanção não vai chegar, mas ela precisa sempre ser num formato educativo. Ela sempre vai ser restaurativa, tá? Quero mais uma vez agradecer, deixar aqui, a gente depois vai compartilhar com todos. Agora que eu vi, Gustavo, você está aí? O diretor Gustavo também está aqui, nem tinha te visto, Gustavo. Estou como pai, né? Porque eu tô Ai, aqui, que bom, a gente lida com frustração, né? Com a dificuldade de foco. Eu estou há 20 anos de educação, né? Mas estou lidando pela primeira vez com uma adolescente de 13, então eu estou aqui bebendo um pouco das orientações da Renata, da Ana Cecília. Eu tenho o prazer de compartilhar um pouco mais tempo, mas obrigado. Achei incrível o bate-papo de hoje. Adriana também, os meus colegas aqui, Bel, Rafa, Ana, um abraço em todas. Parabéns pela iniciativa, pessoal. E vamos seguir juntos. Acho que o ideal agora é que a gente saia até com mais perguntas, e a gente vai estar aqui com esse fervilhão de emoções. Quero deixar mais um minutinho para a Renata se despedir, deixar só as últimas considerações, mesma coisa com a Ana, para a gente encerrar. Nada, só fico feliz, assim, porque eu sei que é um esforço também, depois de um dia de trabalho, né, a gente poder estar aqui se privando também de estar com a família, mas acho que também lembrar que a educação é um esforço coletivo, né, não é individual, e inclusive poder estar aqui junto, e quando a gente coloca, né, um filho na escola, entender que lá também vai ter o trabalho dele estar em sociedade, é um lugar de aprendizado, é a gente poder dividir um pouco essa responsabilidade, porque é duro mesmo, né? Então, a gente aqui falando um monte de coisa e muitas vezes a gente vai sair culpado, isso é que eu estou fazendo tudo errado. Na verdade, a gente também se acalentar um pouco, né? E apostar que tudo que a gente tem feito como exercício, como aposta, tem reverberado de algum jeito, porque no final das contas, a educação que a gente deu só vai se fazer valer quando a gente não estiver do lado, né? Na nossa ausência que a gente vai ver se a educação deu certo, né? Então, é duro saber disso, ter que lidar com essa verdade, mas que bom que também a gente pode olhar um para o outro e falar, estamos passando pela mesma coisa, é muito desafiador, mas poder se escutar é fundamental, inclusive para que a experiência também dessas crianças e desses adolescentes tenha um lugar em comum, né? Que eles saibam que as famílias deles também estão olhando para um horizonte comum, né? Que é muito difícil a gente, sei lá, essas diferenças aparecerem tão gritantes. Assim. Então, agradeço a presença de todo mundo, agradeço o convite do colégio, coloquei ali meu Instagram, se vocês quiserem trocar alguma ideia comigo, fico à disposição para vocês conversarem, é sempre um prazer enorme falar de educação, porque ainda é o lugar que eu acredito como
possibilidade de transformação, e se a gente trabalha com educação é porque a gente quer um mundo que faça mais sentido para todo mundo, né? Então, boa noite, gente. Obrigada. Aninha? Bom, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Poderia ficar aqui contando 1000 histórias e 1000 casos concretos que vários de vocês se identificariam com alguma situação, com algum sentimento em relação aos seus filhos, ao pai do amigo, ao grupo de WhatsApp, a agressão, ao acolhimento, enfim, a tudo isso, mas na prática, unindo esforços, né, e eu volto a falar, né, numa profissão do direito, né, que o que a gente quer mesmo é que as caminhem para a dignidade da pessoa humana, para princípios de acolhimento, de que nossos também filhos e que nossas crianças cheguem num momento e saibam, assim, acertando e errando, através da educação, o que é certo e errado, e possam caminhar de forma segura e saudável pelas próprias pernas. Então, acho que o nosso compliance aqui, a nossa luta do dia a dia, em cada caso concreto, é tentar, de alguma forma, junto com as famílias, não ficar a escola contra, pelo contrário, unir esforços, como que a gente pode debater isso e criar cada vez mais protocolos que deem, assim, ferramentas e subsídios para que essas crianças, esses adolescentes consigam, assim, caminhar firme, né, em solos, às vezes, tão nebulosos. É isso. Gente, mais uma vez, obrigada a todos. Obrigada, minhas amigas queridas, por esse espaço sempre também de troca. E contem com a gente, né? Acho que, como eu disse, tudo isso vai nebular nossos sonos hoje, nossas conversas, nossas idas. Então, divulguem, peçam às famílias, quando a gente colocar na Agenda Edu, que todo mundo assista e que traga, e a gente se incomodar, né? Essa coisa do erro de se incomodar, vamos se incomodar, e aí trocar, tá bom? Ó, muito obrigada mais uma vez, Renata, obrigada mais uma vez, Ana, e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Boa noite.